Colossenses capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nos ajude na meditação da Tua palavra, nessa noite. Que o Senhor possa usar a minha vida, e ao mesmo tempo quebrantar o coração dos meus irmãos, para que todos nós, ó Deus, que estamos aqui neste lugar, coloquemos a nossa fé, os nossos olhos em Cristo, porque fora de Cristo não há salvação, não há perdão dos pecados, não há vida eterna. Por isso, Deus, eu peço a Ti, que o Senhor, ó Deus, limpe os nossos olhos, tire as escamas, quebranta o nosso coração duro e endireita os nossos caminhos, ó Deus, para nós podermos então reconhecer Cristo, submetermos a Cristo, nos prostrarmos diante de Cristo e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, ajude-me, ajuda-nos, cada um de nós, para que essa palavra, ela não seja apenas um ensinamento teológico, apenas conhecimento, mas que ela penetre em nosso coração, desperte-nos espiritualmente, mude a nossa vida, ó Deus, a fim de que o Seu nome seja glorificado e testemunhado nesse mundo, por nós, chamados de cristãos. Nos abençoe, ó Pai, é o que eu oro e peço, na mediação do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo então, no mês da Reforma Protestante, esse ano nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. E hoje eu estarei ministrando sobre o tema Somente Cristo. O que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento religioso que tinha como objetivo reformar a igreja, ou seja, corrigir os erros, os equívocos que foram sendo introduzidos na igreja ao longo dos séculos. Eles queriam, os reformadores, que a igreja retornasse aos princípios ensinados por Cristo em sua palavra. Então isso foi a reforma. Foi um movimento querendo trazer de volta a igreja para as Escrituras, porque haviam se desviado, abandonado as Escrituras Sagradas. E um dos pontos da reforma era somente Cristo. E hoje nós meditaremos sobre isso. Somente Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, o que nós podemos perceber? Que ela é cristocêntrica. Significa que Cristo é o centro da Bíblia. No Novo Testamento, o nome de Jesus Cristo
aparece mais de 1.270 vezes. E são 947 versículos citando o nome de Jesus. Em uma comparação, Maria, a mãe de Jesus, é citado apenas 19 vezes em todo o Novo Testamento. Então nós podemos começar a observar isso, né? O tamanho do desvio que estava acontecendo ao longo dos séculos com relação à pessoa de Cristo. Tudo é colocado em Cristo, tudo é apontado para Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia, a Bíblia ela vai citar Jesus Cristo de forma desigual com relação aos outros. Cristo é totalmente exaltado nas Escrituras. O seu nome aparece mais de 1.270 vezes no Novo Testamento. Com relação à própria Maria, que é tão adorada em nossos dias e naquela época, que aparece apenas 19 vezes. Então o que nós podemos concluir? Que a Bíblia é do começo ao fim, cristocêntrica. A intenção das Escrituras é do começo ao fim, nos conduzir até Cristo. Nesse entendimento de que Cristo é o centro, ela foi se perdendo ao longo dos tempos. E Cristo cada vez mais foi sendo deixado de lado pela igreja. E muitas vezes sendo substituído e até mesmo esquecido por práticas religiosas e tradições. Ao longo da história, o que foi acontecendo? A veneração de santos, veneração a Maria, veneração a anjos, a imagens de escultura, a relíquias sagradas, passaram a fazer parte do culto e a receber também adoração, como algo que pudesse mediar, abençoar e salvar pecadores. Então, ao longo do tempo, foi se introduzindo outros meios, outras pessoas, outros objetos, para concorrer com a pessoa de Cristo. Cristo deixou de ser o único. Hoje, para nós termos uma ideia do que aconteceu, hoje são mais de 20.000 o número de santos mediadores na Igreja Católica Romana. A Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Mas hoje, existem mais de 20.000 mediadores no catolicismo romano, mediando Deus e os homens. Estima-se hoje que Maria, ela tenha mais de 1.100 títulos diferentes. Mais de 1.100 nomes dedicados a Maria diferente. Olha a situação. Tudo é sobre Cristo. Mas com o passar do tempo, Cristo ele se tornou apenas mais um entre muitos. Hoje se tornaram muitos mediadores entre Deus e homens. E Maria, ela chegou a ser exaltada a um tal ponto que nós temos mais de 1.100 títulos, nomes diferentes dado a Maria, mãe de Jesus. Uma das frases usada no catolicismo romano é: tudo com Jesus, nada sem Maria. O Papa, ele se tornou chamado o vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo aqui na terra. Uma pessoa que recebeu total autoridade de Deus na doutrina católica. As suas revelações, as revelações do Papa, têm a mesma autoridade da Bíblia. Os seus dogmas são chamados de verdades absolutas, ao ponto de uma assinatura do Papa em um documento poder salvar almas do inferno. Antes era só Cristo. Com o passar do tempo, muitas coisas foram acrescentadas a Cristo. O purgatório passou a ser o local, o lugar intermediário, que purifica pecados.
A Bíblia diz que somente Cristo pode perdoar e nos purificar de todos os pecados. Mas dentro do entendimento católico romano, em suas doutrinas, eles dizem que o purgatório também é um local onde se é perdoado pecados. E como é perdoado pecados no purgatório? Por meio de penitências. O que significa? A penitência é uma pena imposta para expiação de um erro cometido. A pessoa está lá no purgatório. Como ela é perdoada do seu pecado? Por meio de algo que ela faz. Por meio de uma pena a qual ela foi imposta, e ela, ao fazer cumprir aquela pena, aquele requisito, então recebe-se o perdão. Então as pessoas que estão aqui na terra, elas fazem o quê? Pagam penitências. Para quê? Para que a pessoa que está no purgatório seja purificada dos seus pecados. Como a pessoa então ela é perdoada dos pecados? Por meio daquilo que os vivos fazem aqui na terra, por meio de obras humanas, contrariando as Escrituras. Eles dizem também que a pessoa ela pode ser purificada dos pecados dando esmolas, contribuindo, fazendo boas obras, dando dinheiro aos pobres, ajudando na igreja financeiramente. É um meio de perdão, expiação dos pecados. E também por meio das indulgências. O que é as indulgências? É o perdão dos pecados concedido pela Igreja Católica. A Bíblia fala que somente Deus pode perdoar pecados. Mas eles dizem que não. Que a Igreja também pode perdoar pecados. Que a liderança, que os líderes da Igreja têm poder para perdoar pecados. É o que significa indulgências. A autoridade da igreja para perdoar pecados. Então já não é somente mais Deus. Só não é mais por meio de Cristo. Agora também é por meio da igreja. Por meio do magistério da igreja. Pela liderança da igreja. Pelo Papa e pelos bispos. A Igreja Católica, ela acredita que a salvação, ela foi tornada possível por Jesus, permitindo ao pecador fiel a admissão ao céu. Então eles afirmam o quê na doutrina católica romana? Que a morte de Jesus não foi para salvar, foi para possibilitar a salvação. Nós não cremos isso. Nós cremos que Jesus na cruz, Ele nos salvou, Ele é o Salvador. Ele não é uma opção para nós nos salvarmos. Ele é a única opção, Ele é a única porta, Ele é a única estrada, Ele é o único Deus. Mas eles dizem que não. Jesus só tornou possível a salvação. Então eles dizem o quê? Que o batismo, isso aqui é dogma católico, que o batismo, ele perdoa por completo o pecador dos seus pecados. Por meio do batismo, a pessoa que batiza, ela recebe a purificação completa dos seus pecados, até o momento do batismo. Mas o pecado cometido após o batismo, vai se originar em uma nova penalidade. E essa penalidade agora, ela vai ser administrada, perdoada, por meio do sacramento da confissão. Você vê que Jesus, a obra dele perfeita, foi sendo deixado de lado. Já não é mais Cristo. Já não é mais somente a salvação por meio de Cristo. Mas agora é o batismo salva. O batismo perdoa pecados. Não é só o batismo, porque se depois você pecar após batizar, o que você tem que fazer? Agora você tem que fazer a confissão para o padre. E quando você então confessa para o padre, inicia-se o quê? As indulgências. A igreja vai liberar o perdão para o pecador. As indulgências católicas, elas removeriam assim algumas ou todas as penalidades devidas pelos pecados dos fiéis, e que pode ser feita também em favor de si mesmo
ou em favor de um defunto que está sendo purificado no purgatório, por meio de alguma obra de indulgência. Eles dizem assim: ao ir ao cemitério e rezar pelos falecidos, por exemplo, concede indulgência aplicável apenas para as almas no purgatório. Um dos meios para que a pessoa que morreu e está lá no purgatório ser purificada dos seus pecados é quando a outra pessoa aqui na terra vai lá no cemitério rezar por ela. Irmãos, nós vemos quão grande a igreja foi se afastando das Escrituras. O perdão dos pecados, que vinha somente por meio de Cristo, agora encontra-se no meio de um monte de obras, no meio de um monte de nomes, no meio de um monte de objetos. Eles dizem que para se obter qualquer indulgência é necessário, para você receber o perdão da igreja, para que o Papa te dê o perdão para você ir para o céu, é necessário uma confissão para o padre. No dia da obra, receber a Eucaristia na missa, a hóstia, a Santa Ceia deles. Rezar um Pai Nosso, rezar um Ave Maria, rezar um Glória ao Pai pelas intenções do Papa. Dessa forma, ali acontece a indulgência. O magistério católico, a liderança católica, libera sobre a pessoa o perdão dos pecados. A missa, ela se tornou o sacrifício verdadeiro, já não é mais o sacrifício na cruz. Não foi o sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás que salva o pecador, mas sim o sacrifício da missa. Eles chamam a missa de sacrifício. Cada celebração da missa é Cristo sendo novamente crucificado pelos nossos pecados. A Bíblia diz que com um único sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. No Canone 12 do Concílio de Trento, da Igreja Católica, diz assim: se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa senão uma confiança na divina misericórdia que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Então, na confissão de fé católica romana, eles dizem que se você disser que você é justificado, salvo, somente por meio da fé em Jesus Cristo, você deve ser excomungado da Igreja Católica. É por isso que a igreja, na época da Reforma, ela realmente se divide, não tem como. Porque são pensamentos, ideias totalmente contrárias uma das outras. É exatamente o que Calvino disse. Em uma de suas frases ele diz assim: a mente de um homem é como um depósito de idolatria e superstições, de modo que se o homem ele confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Se nós nos afastarmos das Escrituras, nós criaremos um outro ídolo, segundo aquilo que nós queremos, e não segundo aquilo que está escrito. Por isso a importância de nós mantermos a nossa fé, não no que nós gostamos, não no que nós pensamos ou achamos, não no que está dando certo para as outras religiões, mas naquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro que Cristo é o único mediador, abençoador, o ungido, o salvador dos homens. Não é Maria, não é os santos, não é os anjos, não é Buda, não é Maomé, não é o Papa, não é o padre, nem pastor, nem objetos ungidos, nem boas obras. É somente Cristo. E isso é testemunhado pelo apóstolo Pedro, em Atos 4, 11 e 12, quando ele diz assim: e este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores,
a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro deixa bem claro em Atos, que somente Cristo pode nos salvar. Mas o apóstolo João também diz em sua primeira carta, capítulo 5, a partir do versículo 11, João diz assim: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Também o apóstolo Paulo, ele testemunha com relação a isso, em 1 Timóteo 2,5, dizendo: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E também o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Bíblia é bem claro que Cristo é o único mediador, o único abençoador, o único salvador entre Deus e os homens. Mas hoje, infelizmente, irmãos, o discurso de muitas igrejas evangélicas é somente Cristo, mas na prática isso não é verdade. As igrejas, em especial aqui no Brasil, evangélicas, se tornaram católicas romanas. O mesmo pensamento do catolicismo romano, das mesmas confissões católicas romanas, hoje infiltraram dentro das igrejas evangélicas. Eles dizem: somente Cristo é o Senhor, mas você precisa de dar o seu dinheiro, seu dízimo e a sua oferta para ser salvo. Eles dizem: Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa de passar pelo vale do sal para receber a libertação. Eles dizem: Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa do óleo ungido para receber a unção. Você precisa da garrafa d'água para receber a cura. Eles dizem: somente Cristo, mas você precisa da arca da aliança para levar a presença de Deus para a sua casa. Eles dizem: somente Cristo, mas você precisa da imposição de mãos do pastor para receber a unção. Eles dizem: somente Cristo, mas você precisa de fazer campanhas para receber as bênçãos. As igrejas evangélicas, elas se dobraram novamente ao papado. Novamente estão fazendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas erradas da antiguidade, se dobrando novamente ao pecado de abandonarem a Cristo, de acrescentarem algo a Cristo, de tirarem algo de Cristo. Hoje, meus irmãos, foram adicionadas tantas coisas ao Evangelho, tantas coisas, que muitas vezes não conseguimos encontrar Cristo. As pessoas vão para a igreja, e são tantas coisas, tantos deuses, tantas obras, tantos objetos, tantas músicas, tanta imposição de mãos, tantas coisas, que não se encontra mais Cristo, que Cristo não é o centro, que Cristo não é mais tudo. Cristo se tornou apenas um objeto entre outros milhares. O Cristo de hoje é uma alternativa de bênção, é uma alternativa de mediação, é uma alternativa de salvação, entre muitas outras colocadas à disposição das pessoas. Ele não pode ser uma alternativa, porque Ele é o único. Ele não é se não está dando certo. Agora o pastor então vai inverter a situação e vai fazer dar certo. O homem ele não pode mediar as orações. O homem não tem poder de abençoar ninguém. As pessoas, elas tiraram os olhos de Cristo e colocaram os olhos em homens, em pessoas, como se o homem pudesse fazer uma mediação de bênção. Você lembra? Quando Balaão queria amaldiçoar a pedido de Balaque
amaldiçoa o povo de Deus. Deus falou, não, porque a bênção e a maldição não está no homem, está no próprio Deus. Somente Deus tem poder para abençoar e Deus tem poder para amaldiçoar. Fora de Deus não há outros deuses, apenas ídolos. Mas o que acontece? A nossa igreja moderna tem afastado cada vez mais as pessoas de Cristo e colocado outros objetos no lugar de Cristo. O pastor puritano John Flavel, ele diz: antes da conversão, a coisa mais difícil é ganhar o coração para Deus. E depois da conversão, a coisa mais difícil é o homem manter o coração para Deus. Antes, a mais difícil é essa. É o coração ser ganho para Deus. Mas depois, é manter-se o coração em Deus. Porque o homem, ele foge de Deus. Ele quer fazer ídolos para si mesmo. Lutero diz então, que nós devemos ouvir o Evangelho todos os dias. Porque todos os dias nós nos esquecemos dele. Nós todos os dias precisamos de ouvir: Cristo é o teu Senhor, Cristo é o teu Salvador, Cristo pagou todo o preço, Cristo fez toda a obra perfeita, não há outro mediador, não há outro que possa salvar a tua vida. Ele é o abençoador, Ele é o ungido, Ele é o Senhor. Não são olhos, objetos, água, pessoas, religiões, placas de igreja, pastores, mas é Cristo. Só conseguiremos, irmãos, ter uma fé inabalável se a nossa fé estiver somente em Cristo. Vamos retornar então ao texto que nós lemos. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos libertou? Deus. A palavra grega que significa de libertou, significa ele atraiu para si, ele resgatou. Significa há uma libertação espiritual do cristão por Deus do reino de Satanás. Deus, Ele nos libertou do reino das trevas, do reino de Satanás. Essa é a mesma linguagem usada na libertação de Israel por Deus da escravidão do Egito. E mais tarde também usada na libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Deus então, Ele nos resgatou do império das trevas. Estávamos sobre as trevas. Ele nos livrou do domínio do pecado, que são trevas, do domínio de Satanás, que é o príncipe das trevas, e da condenação do inferno, que são as densas trevas. E Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Ele trouxe-nos para o estado do Evangelho, e nos fez membros da igreja de Cristo, que é um estado de luz e pureza. A conversão de um pecador é o transporte de uma alma do reino do diabo para o reino de Cristo. Então Paulo ele inicia falando que Deus nos libertou da escravidão, dos nossos pecados, da escravidão do reino das trevas, da escravidão de todo o mal, e nos transportou para o reino de seu Filho. E como isso é possível? Deus nos libertar das trevas para a luz. Isso só foi possível por meio da vida e da obra de Jesus Cristo. Paulo vai trazer isso à consciência daqueles irmãos, porque na época de Paulo existiam muitos deuses, muitos mediadores naquela época. Inclusive o próprio imperador romano era considerado um deus naquela época. E Paulo vai trazer em seus ensinamentos para nós a clareza que somente Cristo é o Senhor, que somente Cristo é o mediador, que somente Cristo pode nos salvar. E essa descrição ela começa a partir do versículo 14, quando ele diz assim então:
Que Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, por meio dele, de Cristo, temos a redenção e a remissão dos pecados. Paulo, então, agora vai começar a falar sobre a obra perfeita de Cristo e a pessoa perfeita de Cristo, mostrando para nós que somente Cristo é o Senhor, somente Cristo é o Salvador, somente Ele deve ser digno de adoração. E ele então inicia falando que em Cristo nós temos a redenção. O que significa a redenção no grego? Significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Era uma palavra usada para a libertação de escravos da servidão. Aqui se refere que Cristo, Ele libertou pecadores da escravidão do pecado. Em Cristo nós temos a redenção. Ele pagou um preço para nos libertar da escravidão do pecado. Todos nós éramos escravos. Todos nós éramos ímpios diante do Senhor. Andávamos segundo o príncipe das trevas desse mundo. E o que Cristo fez? Assim como fazia-se para libertar um escravo antes, pagou-se o preço e agora libertou aquele escravo. Cristo na cruz, Ele pagou o preço e nos libertou da escravidão do pecado. Mas não somente trouxe para nós a redenção, mas também que diz no versículo 14, também a remissão. O que significa remissão? Significa perdoar do pecado como se nunca tivesse cometido. É conceder perdão de uma punição. Cristo nos perdoou dos nossos pecados. Ele não somente pagou para a nossa libertação dos pecados, como Ele nos perdoou de uma forma como se nós nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. Isso é remissão. Ele nos fez a remissão dos pecados por nós. Ele nos deu a remissão. Concedeu a nós um perdão, como se nós nunca tivéssemos feito nada de errado. No versículo 15. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível significa que Cristo é a imagem perfeita e a semelhança exata de Deus. Ele foi um homem perfeito e ao mesmo tempo Deus encarnado. É o que nós estudamos. O Deus homem. Cristo foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O Deus homem. Ele diz também que Ele é o primogênito de toda a criação. Significa que Cristo possui o direito de herança sobre toda a criação. A herança, ela pertencia ao primogênito. E o que Paulo quer nos ensinar, o apóstolo Paulo, que tudo pertence a Cristo. Assim como a herança no Antigo Testamento pertencia ao primogênito, tudo hoje pertence a Cristo. Ele é quem tem toda a autoridade sobre a criação, porque Ele é herdeiro de tudo. E Ele desfruta de todos os direitos sobre ela. No versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo então diz que Cristo é o Criador, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele, Cristo, é tanto o agente da criação, como o objetivo da criação. Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. Ele é o agente, é Ele quem criou. E Ele criou tudo para a sua própria glória.
Cristo é o Senhor sobre tudo o que existe. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes. Paulo mostra o quê? Que Cristo não foi criado. Ele não veio a existir junto com a criação. Mas ele é antes de tudo existir. Ele já existia, mostrando a eternidade de Cristo. Cristo é eterno. Cristo não é um ser celestial, ou um anjo, ou apenas um homem. Mas Cristo, Ele é eterno, Ele é Deus. Tudo subsiste. O que significa? Significa que Jesus é o sustentador de todo o universo. É Cristo quem mantém o poder e o equilíbrio necessário para a existência e a continuidade da vida aqui neste mundo. Ele não somente criou todas as coisas, mas é Ele que faz com que todas as coisas permaneçam como Ele criou. Ele sustenta todas as coisas. Tudo só pode existir por meio dEle, mostrando que é Ele quem mantém tudo em plena existência. Paulo afirma que toda a criação é preservada em um perfeito funcionamento por causa de Cristo. A localização do sol, as temperaturas, estações do ano, chuvas, sementes que dão seus frutos, as estrelas não colidirem com a terra. Existem mais estrelas no céu do que areia no mar, e nenhuma delas colidem com a terra. Nós vemos então a preservação da existência do homem. Olha quantas doenças, vírus, bactérias, e mesmo assim, nós somos preservados em vida. Ele preserva trazendo curas, soluções, medicamentos, médicos. Quanta maldade há no mundo. Nós vemos a preservação de Deus por meio da moralidade, consciência do erro. O mundo tinha tudo para se tornar um grande caos. Mas a Bíblia diz que por causa de Cristo, tudo permanece em ordem. Tudo subsiste. No versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça. Significa que Cristo é o único Deus verdadeiro, o único que deve ser adorado. Ele está acima da religião, ele é o cabeça, está acima da religião, acima da placa de igreja, acima dos líderes religiosos e das tradições. Significa que é Cristo quem governa a igreja. É Ele quem dá vida e força para a igreja. A igreja não existe para satisfazer a si mesma, mas para cumprir os propósitos de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é quem governa, Ele é quem está por cima, é Ele. Não é o Papa, não são as tradições, não são os dogmas, não são os homens, é Ele. Diz que no versículo 18, Ele é o primogênito entre os mortos. Significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos em glória, mostrando que Ele foi o único que venceu o pecado, o único que venceu a morte e que vive para sempre. Por isso que o autor de Hebreus diz que Ele é o sacrifício perfeito, e que Paulo diz que Ele é o único mediador entre Deus e homens. Ele é o primogênito, o único que ressuscitou em glória. Maria não ressuscitou em glória, ela não é primogênito, somente Cristo é o primogênito. Diz que Cristo tem a primazia. O que significa a supremacia? Que Cristo é o Senhor do universo. Tudo acontece conforme o seu bom conselho. Cristo não está com os braços cruzados e que só observa, mas Paulo aqui diz que Ele é um agente ativo na criação. Nada do que acontece sai do seu controle. Ele não é surpreendido por nada. Todo joelho se dobra diante dele. Ele é soberano. Mostra para nós isso, que Cristo é o Senhor do universo. Não há outro, não há pessoas, não há homens, não há santos.
que se igualam, se comparam com Cristo. No versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui, a plenitude no grego significa todos os poderes e atributos divinos habitavam por completo em Cristo. Ter a plenitude é ter todos os atributos de forma completa, os atributos de Deus, de forma completa nele. Nenhum outro tem isso. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, nenhum outro nome. Em Cristo nós encontramos todo o poder. Ele era capaz de curar qualquer enfermidade. Ele podia perdoar pecados. Ele multiplicava alimentos. Ele acalmava tempestades. Ele ressuscitava mortos. Ele conhecia os corações e suas intenções. Somente Ele teve toda a plenitude. Ninguém mais. Somente Cristo. No versículo 20. E que havendo feito paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por seu sangue, ele nos reconciliou. A queda da humanidade no pecado trouxe uma ruptura com o Criador. E por meio de Cristo agora, a paz entre Deus e a humanidade restaurada. Não foi por obras, não foi por méritos, não foi pela mediação de homens, nem de Maria, nem de santos, nem de nenhum objeto, mas foi por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele quem nos reconciliou dos nossos pecados. O que a gente pode observar em tudo isso é que as Escrituras, elas apontam totalmente para Cristo. Os atributos, obra, pessoa de Cristo é incomparável diante de qualquer outra pessoa que viveu por este mundo. Cristo é o único que tem todos os atributos, todas as qualificações. Ele foi o único que cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele foi o único. Por isso, somente Cristo é o mediador. Somente Cristo é o Senhor. Somente Ele deve receber glória, honras, louvores. Somente Ele é que media as bênçãos por nós. É Ele. Não são pessoas. Hoje, infelizmente, as religiões têm colocado Cristo de lado, empurrado Cristo para o lado, e o pastor tem assumido a posição de Cristo. Alguém precisa de alguma bênção? Vem aqui na frente que eu vou impor as mãos e você vai receber. Alguém está triste? Vem aqui que nós vamos passar o óleo. Alguém precisa de alguma? Vem aqui na frente que nós vamos resolver o teu problema. Então, a liderança da igreja, ela assume o mesmo papel do papado, no tempo da Reforma Protestante. Tudo estava na mão do Papa. As pessoas iam até o Papa para serem salvas. Iam até o Papa para receber as bênçãos. Iam até o Papa para mediarem as suas orações. Se prostravam diante do Papa. Hoje as pessoas se prostram diante dos pastores. Beijam os pés do Papa, beijam as mãos do pastor, beijam as mãos do Papa. Mas quando nós lemos as Escrituras, nenhum homem pode fazer nada por nós. Nem uma placa de igreja, nem pessoa, nem objetos, nem óleo, nem dinheiro e nem qualquer outra coisa, a não ser Cristo. Somente há um Senhor na igreja. Somente um que media, um que abençoa, o Senhor Jesus Cristo. O pastor Paul Washer diz que Cristo é tudo o que nós temos. Você pode não ter nada neste mundo, mas se você tem Cristo, você tem tudo. Porque nele estão escondidos, como nós já meditamos,
todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus, nós encontramos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O puritano, pastor Richard Baxter, ele diz: se nós pregarmos ao nosso povo somente Cristo, teremos pregado tudo a eles. A mensagem do cristianismo não é ficar dançando músicas na igreja, nem fazendo apresentações, shows na igreja. Não é óleo ungindo, nem água benta. Não são manifestações de dons espirituais. Não são imposições de mão na cabeça de ninguém. Não é sobre dinheiro, dízimos ou ofertas. O Evangelho é sobre que nós somos pecadores e não podemos ser salvos por nada do que viermos a fazer. Somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo é o Senhor. Somente Ele pode nos dar um novo coração e salvar a nossa alma. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é sobre o templo, não é sobre a beleza da construção, não é sobre pessoas, não é sobre nós, é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Cristo foi substituído por músicas, pela arquitetura do templo. A igreja se torna um clube social, muitas atrações e muitas novas revelações. E é tempo de nós retornarmos ao grito da reforma: somente Cristo. Irmãos, e esse é o convite para nós nessa noite, de nós deixarmos de confiar em nós, deixar de confiar em nossas obras, naquilo que nós viemos a fazer ou em pessoas, para nós confiarmos somente em Cristo. Somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Salvador. Que nessa noite possamos fazer essa reflexão em nossa vida. Onde nós temos colocado a nossa fé? O que tem sido a inspiração para nós? O que realmente nós temos buscado e desejamos? Se não for em Cristo, nós estamos cometendo idolatria. Estamos buscando outros deuses, outras coisas. E nós devemos buscar somente Cristo. Por isso vamos orar neste momento e fazermos essa reflexão sobre nós. Se realmente Cristo é o teu único Senhor.